Boa tarde, minha gente. Já faz algum tempo que eu, desde antes do primeiro turno, que eu tenho a intenção de gravar um vídeo a respeito da situação política que a gente vive hoje, mas não com relação ao que está acontecendo, digamos assim, no mundo odierno, né? Com aqueles eleitores naturais, não que as pessoas a quem eu vou me referir agora não sejam eleitores naturais, né? Mas porque está me faltando a palavra agora, mas eu quero me referir aos evangélicos, né? O que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Porque, gente, já passou do absurdo. Tudo tem limite, né? As pessoas dizem por aí que tudo tem limite, né? Então, assim, a coisa chega até um determinado limite. Dentro do limite é aceitável, né? Mas depois esse limite é excedido, né? O limite fora das igrejas evangélicas já foi excedido há muito tempo, né? Nós vivemos hoje num país altamente dividido, né? Em que a busca e a corrida pelo poder, o poder pelo poder, né? Não sei quantos que estão me assistindo já leram 1984 de George Orwell, né? E na obra de George Orwell, quando o personagem, né, Winston Smith, está sendo ali torturado pelo seu próprio chefe, né, o O'Brien, o O'Brien diz para ele que o partido, né, o partido ele não busca o bem-estar das pessoas, ele não faz nada pelo bem-estar das pessoas, ele busca o poder pelo poder. O poder não é o meio, o poder é o fim. Então, quem já leu Maquiavel também sabe do que eu estou me referindo, né? Então, o que é que acontece? O que é que está acontecendo? Na nação já está uma loucura, né? Pessoas sendo assassinadas porque relatam o seu voto num determinado candidato, que não é o candidato, não é o presidente da República, né? Isso é claro, que diz votar no Lula. Nós nunca vimos o contrário, não houve em nenhum noticiário do Brasil até hoje nenhum petista assassinando um bolsonarista, assassinando ou ameaçando. Nós não temos notícia disso. E nós temos certeza que não há um complô da imprensa para encobrir isso, porque a imprensa hegemônica no país, ela se ela não é pró-Bolsonaro, né, ela é pró-Guedes. Guedes, que é o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, né? E eles sabem que a maneira de manter o Guedes no poder é mantendo o Bolsonaro no poder. Daí a questão de as críticas ao Bolsonaro e às suas ações não serem tão explícitas na mídia hegemônica. E a mídia hegemônica jamais esconderia, jamais faria, apesar dos imbeciloides bolsonaristas acreditarem, né, e dizerem que a Globo é comunista e outros meios de comunicação, o Estadão é comunista, né, a Folha é comunista. Todos nós sabemos que essa realidade não condiz. Então a gente já vê lá fora violências de todo tipo, ameaças de todo tipo, todo dia, apesar de a gente ver, né, como a gente viu no fim do primeiro turno, pessoas
falando contra os nordestinos, né? Contra nós nordestinos. A coisa está tão ruim que eu não consigo nem pronunciar nordestinos, né? E depois irem de volta, né, para suas mídias, para pedirem desculpas, chorando, e quem me conhece sabe, aquela história toda, né? A coisa lá fora está alarmante, gritante. Ontem eu assistindo um vídeo do Meteoro, né? O Álvaro, ele usou até uma palavra que eu gosto muito de usar, que é periclitante. A situação do país está periclitante, né? Então você não pode usar uma camisa vermelha. Não é porque os bolsonaristas eles sejam maioria, não é questão disso não, porque nós temos aí quase um empate técnico, né? O Brasil está rachado praticamente no meio. Não é que eles sejam maioria, é que eles são extremamente corajosos, eles são extremamente, digamos assim, são violentos, né? Você não vai ver, como eu disse, você não vai ver eu, por exemplo, que sou de esquerda, tenho pensamento de esquerda, publiquei até um texto agora no meu blog, né? No meu blog não, no meu Facebook, né? Eu que não sou bolsonarista, eu que sou de esquerda, eu que voto no Lula, eu jamais vou agredir alguém ou ficar batendo boca. Um dia desse ontem mesmo eu encerrei uma conversa com um colega, né, lá de Fortaleza, um irmão em Cristo, como nós evangélicos nos chamamos, né? Irmão em Cristo, uma pessoa muito querida, muito amigo, amicíssimo meu, e começou uma discussão, não é uma discussão porque eu não estava discutindo com ele, eu estava apenas respondendo da maneira mais amorosa, né? Nós evangélicos usamos esses termos, usávamos, né? Mais amorosa possível. Bem, mas a questão é o que está acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Nós tivemos notícia há pouco tempo, né, que dentro de um templo da Congregação Cristã do Brasil, um irmão atirou na perna de um outro irmão que estava questionando, porque foi feito estava no culto, né? O pastor estava lá falando mal do Lula, falando mal do PT, falando mal da esquerda, essa coisa que foi criada, que o Lula é o maior ladrão do Brasil, do mundo, né? Eu tive até uma discussão também um pouquinho, mas aí eu cortei logo também, porque não dava, né? Era outra pessoa muito amiga minha, essa é uma mulher, amiga de infância, né? E começou uma discussão por nada. Eu mandei um vídeo erroneamente para ela, sem querer, ela respondeu, depois eu respondi, e aí nós fizemos, como nós víamos que não ia chegar a nada, a gente fez um trato de não mandar mais, ela nunca mandou para mim, né? De não mandar vídeos de conotação política contra, né, os candidatos defendidos respectivamente por ela e por mim, né? E eu falei para ela que eu tinha mandado aquele vídeo por engano, né? Aquele negócio de você tá, né? Você vai clicando aqui no botão e termina, às vezes você manda para quem não quer, né? E geralmente eu não mando para evangélicos, eu não mando para evangélicos vídeos do Lula ou da esquerda, do PT, eu não mando, né? Mas mandei para ela enganadamente, expliquei que tinha sido isso, mas aí encerramos. E aí, quando aconteceu da indicação do terrivelmente evangélico para Suprema Corte, né? Aquele par do outro, né? Do Cássio com K, que o Bolsonaro disse que é dele, né? Tem 2 meus
e 9 do Lula, né? Que não é nem verdade, né? Porque tem ministros lá que ainda foram indicados ainda por FHC, pelo menos o Gilmar Mendes foi indicado pelo FHC, né? Que agora gravou um vídeo em favor do Lula. Mas o que está acontecendo dentro das igrejas é horrível. A gente ouve notícia de irmãos sendo perseguidos dentro da igreja e até sendo expulsos de grupos de WhatsApp, isolados dentro da igreja, as pessoas não falam mais com ele, essa pessoa fica ali num canto, né, como se não fosse... ou seja, a maior estupidez do mundo, né? Porque assim, minha gente, o cristianismo o princípio do cristianismo, eu digo que ele tem 3 princípios, né? A graça, a fé, né? E o amor. E Paulo fala muito da esperança, da fé e do amor, né? Mas para nós aqui, com relação a essa coisa, nos resta, eu quero chamar a atenção para esses outros três pilares do cristianismo, né? Com base em Efésios, no capítulo 2. Lá Paulo diz que a salvação ela não é por obras. Esse foi o ponto crucial da reforma, né? Ponto crucial da reforma, um dos pontos cruciais das 95 teses de Lutero. Então, a salvação ela é pela fé, né? Romanos e Lutero baseou as suas considerações na epístola aos Romanos, né? E Paulo repete isso, por exemplo, na epístola aos Gálatas, com relação às práticas judaizantes que naquele tempo, né, os judeus convertidos queriam que a igreja, que os cristãos também adotassem, como a circuncisão, a guarda do sábado, as festas, as luas novas, etc. Coisas que, se você ler, por exemplo, o capítulo 14 de Romanos, ou se você ler a epístola aos Hebreus, né, e o próprio Paulo fala, se não me engano, não, eu não vou dizer se é Paulo, não, para não falhar aqui, até mesmo porque eu sou tido como uma pessoa que entende muito da Bíblia, que leu muito a Bíblia, né? De fato li, mas está me faltando a memória, eu estou com problemas sérios de memória, né? Eu não vou aqui afirmar que foi Paulo, mas está na Bíblia, está na palavra de Deus, está escrito que essas coisas são sombras, né? As coisas do Antigo Testamento, as leis ritualísticas que diziam respeito ao culto judaico, elas eram sombras, ou são sombras, né, das coisas do cristianismo, né? Digamos assim, do sacrifício de Jesus Cristo, representavam, apontavam, eram símbolos, né, do sacrifício de Cristo por nós. O cristianismo consiste nisso. Cristo morreu por nós, Cristo que era inocente, que nunca cometeu pecado, isso aí está lá em Hebreus, né, eu tenho certeza, aquele que nunca cometeu pecado, né, está lá em 1 Coríntios também, no capítulo 5, versículo 27, aquele que nunca cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, né? Então é esse o princípio do cristianismo. O princípio geral do cristianismo é esse, a base é essa, né? Paulo disse que nós não podemos colocar nenhuma base que não seja essa, né? Que não podemos colocar outro evangelho que não seja esse. Então, assim, lá em Efésios está escrito, pela graça, ou seja, a graça de Deus, né? O favor de Deus, né? Por uma benemerência de Deus, né? Por um beneplácito de Deus, por um favor de Deus, pelo amor que Deus tem a nós, ou seja, a graça dele para conosco. Graça
é um favor imerecido, aquela coisa que nós recebemos sem merecer. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é a salvação pela graça, através da fé em Jesus Cristo, né, como está lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 10, né? Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, né? Então é esse o caminho, né? Mas o que está acontecendo agora dentro das igrejas são cristãos sendo isolados. Eu mesmo sofri isso, senti isso na pele. Quando a minha mulher foi pedir aconselhamento matrimonial com o pastor, né? Ele tinha ocorrido antes uma situação comigo dentro do grupo de obreiros, né? Que as pessoas postando diariamente e muitas vezes por dia posts do Bolsonaro, né? Inclusive muitos deles de caráter, digamos assim, de insulto, né? Aqueles que... E aí eu disse, eu vou fazer uma experiência aqui, eu vou mandar um vídeo e ver qual é a consequência. Aí mandei um voto, não mandei defendendo esquerda, não mandei defendendo o PT, não mandei de Lula, mandei um contra Bolsonaro. Não foi, você que está me assistindo, não foi 5 minutos. Não foi 5 minutos. Um dos administradores do grupo, que eu não vou dizer aqui porque também é uma pessoa muito querida minha, esse grupo aqui, a pessoa dizendo, né, esse grupo aqui não é para postar coisa de política, é para postar as coisas do grupo de obreiros da igreja, para você postar coisas que dizem respeito e tal. E aí eu respondi para ele, e meu querido, por que você não questionou aí eu fui apontando os posts que haviam para trás, né, concernentes a Bolsonaro, né? E quando minha mulher foi pedir, né, pedir conselhos, né, crise matrimonial, e que ela se apresentou, o pastor a primeira coisa que o pastor, era um pastor novo, tinha chegado, né, acabado de chegar à cidade, fazia pouco tempo, não muito pouco tempo, mas um tempozinho razoavelmente pouco, disse, eu já conheço seu marido, ele é aquele que entrou numa briga, como se eu tivesse ido atrás de briga, né, dentro do WhatsApp. E a partir daí, esse pastor parou até de falar comigo. Na igreja, eu passava por ele, se eu não saudasse, ele não me saudava, né? Isso fez com que eu escrevesse uma carta pedindo afastamento da igreja, né? Mas como eu demorei muito para mandar a carta, eu acabei incorrendo em um erro, né? Em um problema moral dentro da igreja e terminei sendo afastado, e terminei pedindo realmente aquilo que eles chamam de disciplina. Bem, mas é inaceitável o que está acontecendo hoje dentro das igrejas. Hoje Bolsonaro está entronizado dentro das igrejas. Eu digo sempre que Bolsonaro é o primeiro santo, né, do protestantismo. O protestantismo, entre outras coisas, se levantou contra a dulia. A dulia é a veneração dos santos, né? Então, a partir do momento em que a igreja, né, resolveu colocar imagens dos santos, né, dos apóstolos, de Maria, né, a finalidade era até boa, era até, digamos assim, pretensamente boa, seria para... porque toda religião tem imagem, né? Se você pegar uma religião politeísta, ela vai ter imagens, né? Então, para substituir
a imagem do santo na cabeça daquelas pessoas. Isso na Idade Média, no início da Idade Média, lá pelo século VIII, mais ou menos. Então eles começaram a colocar imagens dos santos, né, da Bíblia, para que essas pessoas lembrassem, né, do trabalho dos santos, dos apóstolos, dos homens, dos mártires, dos pais da igreja, dos patriarcas, né, e daqueles que mais tarde a igreja, quando evoluiu para um patamar mais, a igreja católica que eu me refiro, para um patamar um pouco mais elevado da sua crença normativa, daquilo que eles têm hoje como crença, né? Eles criaram a doutrina da dulia e da hiperdulia. A hiperdulia é a intercessão de Maria e da igreja, né? Fora da igreja não há salvação, e dos homens, aqueles que viveram a vida aqui, ou no tempo de Cristo, ou logo em seguida, ou mesmo nos séculos que se passaram. São Francisco, né, que viveu no século XII, São Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, etc. Então eu dizia que eu vivo dizendo que Bolsonaro é o primeiro santo, né, é o primeiro cânone, né, é a primeira pessoa, né, canonizada como santo dentro da igreja. Você pode até falar, eu estava conversando ainda agora com um colega, com um amigo meu, um irmão em Cristo, e eu estava dizendo, você pode falar até contra Jesus Cristo, pode até discordar de uma ideia ortodoxa de Jesus Cristo, né, sobre Jesus Cristo. Umas pessoas estão mal informadas, ainda continua, apesar da escola dominical, né? Os cultos de doutrina não são mais cultos de doutrina, né? São cultos de exibicionismo daquilo que os pastores não sabem, né? Lá quando você chega na igreja que tem um culto de doutrina, o pastor vai explanar aquilo que ele não sabe, né? Água com açúcar, aquilo do dia, do sempre, do mesmo, né? Que você não explica, que você não faz uma exegese da Bíblia, que você não demonstra, você não fala o significado. É tanto que hoje em dia tem gente que não sabe o significado de muitas coisas na Bíblia, né? As igrejas protestantes se transformaram, né? Apenas numa discordância, numa discordância lateral da doutrina católica, né? Que é a doutrina sinergista, né? Aquela que você tem a salvação pela fé, mas que você também tem que praticar obras, e se você não praticar essas obras, você perde a salvação, né? O monergismo seria a diferença, né? O monergismo é aquela coisa da salvação unicamente pela fé, né? Mas as igrejas hoje elas vivem isso. A salvação pela fé não é pregada, não é explicada dentro da igreja, né? Salvação pela fé, salvação pela graça. Por que é preciso por que a Bíblia fala de ressurreição do corpo, por exemplo? Essa é uma ideia. Por quê? Né? Você fala da reencarnação, mas fala contra a reencarnação, mas não apresenta textos bíblicos, você não apresenta uma exegese bíblica, a não ser um único versículo que tem lá em Hebreus, um único versículo, e é uma coisa... É uma coisa é um dogma protestante, que nenhuma doutrina pode ser pode ser baseada em um único texto bíblico, mas existe um único texto bíblico que é usado para falar contra a reencarnação, que é aquele texto de Hebreus, né, que diz que ao homem está dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. É esse o único texto, né? Então, quer dizer, o crente ele não sabe. Eu me lembro de um pastor que tínhamos aqui na década de 80, que ele falava assim: olha, se um testemunho de Jeová chegar na sua casa, você manda me chamar. Era melhor
mandar chamar o pastor, do que educar aquele crente para que ele tenha uma ideia perfeita do que é o cristianismo, da salvação em Cristo Jesus, né? E aquela coisa, Paulo fala, agora eu vou falar de um outro tripé também, né, que eu falei no começo, eu vou encerrar, até estou para encerrar porque o vídeo já está longo, 25 minutos, é um vídeo longérrimo, né? O tripé, é um outro tripé da salvação. O primeiro tripé é a graça, a fé, né? E que não seria bem um tripé, seria esse tripé é o mesmo. A salvação pela graça não é um tripé, a salvação pela graça através da fé, né? Sem prática de obras, por isso que eu falei no começo que era um tripé, sem prática, sem a necessidade de prática de obras. Mas o tripé da salvação é a fé, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Né? Paulo, depois de discorrer um capítulo todo sobre o amor, né? Ele fala, até hoje perduram essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior dessas é o amor. E o cristianismo é isso, o cristianismo é amor. É amor. Jesus Cristo disse, né, se você ler aqueles capítulos do Evangelho de João, em que Jesus Cristo passa uma boa parte do tempo falando aos discípulos, né, sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a prática, as práticas cristãs, né? Jesus Cristo fala, se não me engano, no capítulo 16, que o amor, né? Eu vos deixo um novo mandamento, que é o amor, né? Quando os fariseus procuraram Jesus Cristo para perguntar qual era o maior mandamento, Jesus Cristo disse, o maior e primeiro mandamento é amarás ao Senhor teu Deus com todas as suas forças, né? Com toda a tua alma e com todo o teu espírito, né? E o segundo mandamento semelhante a esse é amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então o cristianismo ele se baseia no amor. Paulo fala lá no capítulo 12 de Romanos, né, que tudo se resume, todas as coisas, todas as práticas, e Paulo fala na epístola de Romanos que ele vai o tempo todo, né, acumula no capítulo 4, essa questão capítulo 4 e no capítulo 5 de Romanos, essa questão da fé, né, e das obras, né, e ele chega a dizer aqui, Abraão, no capítulo 4, que julgais vós sobre nosso pai Abraão, como é que ele foi salvo, se foi pelas obras, se foi pelas obras ou foi pela fé, não pelas obras, mas pela fé somente. É isso que Paulo fala, né? Embora Tiago, existe uma contradição aparente entre Tiago, porque Tiago diz que nós somos salvos pelas obras, né? E não pela fé somente. Porque quem tem fé tem que demonstrar a fé que tem através das suas obras, né? O que adianta eu dizer que tenho fé e ver meu irmão, Tiago argumenta, e ver meu irmão passando frio e não me oferecer uma capa, ou passando fome e não me oferecer comida? Então, isso que está acontecendo hoje dentro das igrejas, meus queridos irmãos, e as pessoas que não são evangélicas, é imperdoável. Esses pastores como Silas Malafaia, digo sem medo de errar, Samuel Câmara, que um dia desse, Samuel Câmara é o pastor presidente da Assembleia de Deus no Pará, eu assisti um vídeo dele dizendo que a esquerda é filha do diabo. Isso é mentira, meu irmão, não ceda a isso, não ceda a isso, tá certo? Como é que pode você apoiar um candidato que apoia aborto, ou que apoia isso, que apoia aquilo? Isso não passa pelo... Além de não ser verdade, que o Lula já disse que não apoia, né? Mas não é uma questão da presidência da República, é uma questão do Congresso Nacional, né? Então você tem que ter um conhecimento de Bíblia, você tem que ter um conhecimento de leis, mas para lá de tudo isso, como é que que o Lula foi na Bahia e lá no terreiro tomou um banho de pipoca, como é que você pode, para além disso, para além da tolerância, para além do amor,
para além do respeito às crenças alheias, né? Para além da harmonia, né? da convivência entre as pessoas, da convivência republicana entre as pessoas na sociedade. Para além disso, para além de tudo isso, um presidente da república, ele vai governar para todos. Ele vai governar para os evangélicos, para os católicos, para os ateus, né? Para a pessoa adepta do candomblé, para a pessoa adepta da umbanda, né? Para o espírita, ele vai governar para todos. Porque essas pessoas todas pagam seus impostos. E nós já tivemos, na Idade Média, nós já tivemos essa questão do domínio secular. Secular era a palavra que eu queria usar no começo do texto para me referir às pessoas não evangélicas, né? São seculares, né? Se bem que um católico também pode usar essa palavra em relação a outras pessoas que não comungam da sua fé, né? Mas secular, o que eu estou dizendo, secular é aquilo que não é religioso, né? Secular é aquilo que é da pessoa, da sociedade, seja a pessoa religiosa ou não, acredite ela em Deus, ou seja um ateu, acredite ela nesse ou naquele culto, né? Então, isso que está acontecendo, meu irmão, é um absurdo. A igreja não vai mais pregar o evangelho, a Assembleia de Deus deixou há muito tempo de pregar realmente, de fato, o evangelho e acolher as pessoas, como no meu tempo de criança, que é uma pessoa, de criança, de adolescente e de jovem, né? Eu me lembro que na igreja de Fortaleza, que eu me congregava lá, na Expedicionários, havia uma classe de escola dominical só para os neoconvertidos, os novos convertidos, né? E eu fui mandado para lá porque eu tinha uma capacidade melhor de responder algumas perguntas, pelo menos segundo o ponto de vista do pastor da época lá, né? Então, isso que está acontecendo é um absurdo. Essa coisa, eu não estou falando nem mais da violência, porque a violência já passou do seu patamar, já passou. Quando dentro de uma igreja evangélica, uma pessoa atira na outra, porque essa outra reclamou que o culto estava sendo feito para propaganda política, o que é proibido, o que é crime, né? Essa pessoa reclamou e o outro atirou nela, e o culto continuou como se não tivesse nada acontecido. Chamaram a ambulância, retiraram a pessoa de lá de dentro e o culto continuou. Olha o grau de indiferença que a doutrina de Bolsonaro causou dentro da igreja. O tipo de divisão, o tipo de absurdo. Então, gente, isso não é cristianismo, isso não é ser cristão, isso não é ser evangélico, isso não é ser crente, como a gente falava antigamente, né? Chamávamos, e a sociedade nos chamava também de crentes, né? E é um absurdo que pastor pode ter, ou os evangélicos, ou qualquer pessoa pode votar no Bolsonaro, não tem problema, não. Isso é de cada um. Eu não voto porque para mim ele é um homicida, para mim ele é um mentiroso, ele mente quanto mais mente, para mim ele é um cara que não governou, passou o mandato todo passeando inclusive de jet ski, de moto pelo Brasil, delegou, né, o país aos seus ministros. O único problema dele era proteger a família, por isso que o Moro saiu do governo dele, mas agora voltou porque o Moro também é um fascista, como o Bolsonaro é. Bolsonaro é um fascista, tá certo? Uma pessoa mentirosa, uma pessoa cruel, por isso que eu não voto nele, né? Mas você pode votar, qualquer pessoa pode votar, né? Não tem problema. Agora você fazer proselitismo dentro da igreja, transformar a igreja num curral eleitoral, coisa que nós pensávamos que já tinha sido banido, ou banida, né? Coisa que nós achávamos que já estava banida.
aqui do Nordeste, que foi o celeiro dessa coisa, desse coronelismo, se bem que em outros estados da federação nós temos também, como nós temos a família Bonhoeffer em Santa Catarina. Por isso Santa Catarina é um estado que tem uma maioria, né? Não é querendo falar contra o povo catarinense, dizendo que o povo catarinense, todos eles são isso, né? Mas eu queria gravar esse vídeo, não com esse tamanho, né, para alertar sobre isso. No dia 30, meu irmão, o voto é secreto, o voto é seu. Você não vai estar pecando, não vai estar desobedecendo a Deus e nem indo contra as doutrinas de Deus, porque um partido político ou um viés político, uma ideologia política que tem como principal prática a inclusão social num dos países mais desiguais do mundo, que tinha milhões, 23 milhões, eu me lembro no tempo do Lula, na faixa da pobreza, e que o Lula recuperou e tirou da faixa da pobreza. O Brasil sumiu do mapa da pobreza, aquele mapa que a ONU tem, e agora nós voltamos para o mapa da pobreza com mais de 33 milhões de pessoas passando fome e mais de 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? Eu tenho hoje o alimento aqui, talvez eu tenha até para janta, tenho para o almoço, tenho para janta, mas eu não sei se amanhã eu vou ter, eu não sei se depois de amanhã eu vou ter. E pessoas fazem bolsonaristas, como aquele senhor que estava entregando cestas ou marmitex para uma senhora lá no interior de São Paulo, e a senhora disse que faltava no Lula. Ele disse, pois aqui não vem mais alimento. Você brincar com um negócio desse, não é do cristão, não é. Nós vivemos hoje nos tempos da igreja de Laodiceia, e mais tarde, outro dia eu vou gravar um vídeo sobre isso, né? Sobre a igreja de Laodiceia, né? Mas nós temos também um pouquinho da igreja de Éfeso, e a única, isso eu estou falando do Apocalipse, tá? Os primeiros 3 capítulos ali de Apocalipse, pelo menos capítulo 2 e 3, são cartas às igrejas da época de João, que escreveu o Apocalipse. E a primeira carta é a carta aos Efésios. Ele manda essa carta aos crentes de Éfeso, né? Uma grande cidade da Ásia Menor, né? Éfeso. E ele diz, aonde que ele tece elogios, Jesus Cristo tece elogio à igreja de Éfeso, mas ele diz, eu tenho uma coisa contra ti, que perdeste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e retorna, né, para que eu não retire de ti a tua coroa. Então, meus irmãos, daqui a pouco eu gravo um outro vídeo para a gente tratar mais desse assunto. Uma boa tarde a todos.